De acordo com uma pesquisa divulgada pela Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio, a Belta, que reúne mais de 50 agências que trabalham com intercâmbio no país, houve queda de 46% nas vendas por conta da pandemia. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as alternativas de intercâmbio neste período e a viabilidade de fazer um curso internacional online. Está no ar o Educação. Meus convidados são o diretor financeiro da Belta, Alexandre Argenta, o jornalista e pesquisador da imigração nos Estados Unidos, Rodrigo Lins. Oi. E o diretor de educação e tecnologia da Ambra University, nos Estados Unidos, Alfredo Freitas. Muito bem-vindos ao programa. Alexandre, eu vou começar com você, porque a gente já aqui, a educação passa muito rápido. Qual foi o dado mais importante que vocês conseguiram levantar nessa pesquisa sobre intercâmbio nesse momento de pandemia? É um prazer trazer a vocês informações importantes, né, sobre a realidade dos intercâmbios durante a pandemia, ou agora já quase após a pandemia, esperamos. Então, o que a gente notou, principalmente ao longo de 2020, é que, de fato, houve uma redução muito grande, né, em novas vendas para novos clientes, para novos intercâmbios que venham a buscar. Porém, a gente detectou também alguns pontos interessantes, que muitas dessas pessoas que já estavam com seus intercâmbios agendados para esse período, né, que teve que remarcar durante 2020 e tal, o número de pessoas que cancelou as viagens foi muito pequeno. Então, acho que esse é o grande recado até positivo disso tudo, né? Que as pessoas simplesmente entenderam que é um plano que ele não precisa ser abortado de suas vidas, mas é algo que pode ser redesenhado para o futuro. Então, como nós, né, como profissionais da área, a gente não vive só de novos clientes, mas nós vivemos muito mais de atender bem os clientes que já estão com a gente, né? Sim, então, com certeza. Foi um período de muito trabalho, de conscientização de todas as pessoas sobre quando é o melhor período para reorganizar a sua viagem no futuro, ainda muito incerto, mas que a gente está buscando. As agências em geral trabalharam muito bem isso tudo, esse pós-venda muito bem feito, dando uma bela atenção a todas as pessoas, para que elas entendessem que esse plano no futuro ainda pode ser uma realidade. Não, eu imagino então, como não deva ter sido. Esse é um grande ponto positivo que a gente notou durante esse período, né? Eu imagino como não deve ter sido para vocês isso, né? Quer dizer, porque todo estudo é um sonho, principalmente para o povo brasileiro, né? Estudar, né? Imagina, estudar fora, fazer um intercâmbio, é um sonho muito grande. Então, assim, eu imagino como deve ter ficado o emocional dessas pessoas também. Por um outro lado, as empresas que organizam isso, como é que tiveram que realmente se reorganizar e dar uma resposta para essas pessoas que investiram expectativas, que eu acho que expectativa é o capital mais forte. Dinheiro, enfim, projetos de vida. Deve ter sido um momento muito turbulento e, pelo que você está dizendo, então, vocês conseguiram dar conta, a maioria conseguiu dar conta, pelo que a tua pesquisa viu aí, e as coisas só foram adiadas. Em linhas gerais, realmente, esse é o recado, né? O que a gente notou, a gente conseguiu passar já por essa primeira onda, vamos dizer, né, de 2020. Realmente, em geral, as empresas, né, por mais que a gente viva muito tendo que atender bem clientes que já estão na casa, as empresas precisam de novos clientes constantemente para manter a sua saúde financeira, sua estrutura e seguir, né, o trabalho. Isso em qualquer negócio. Então, obviamente que houve uma bela reorganização em geral de todo o mercado, das empresas, em geral, com estruturas um pouco mais enxutas hoje em dia, até que para conseguir passar bem por todo esse período e para a hora que voltar tudo à normalidade, né, todo mundo conseguir dar os passos à frente novamente. Um ponto importante é que nos intercâmbios, né, dependendo do tipo de intercâmbio, do tipo de educação internacional que a gente fala, existem restrições de idade.
né? E seja de grau acadêmico da pessoa também, dela aqui no Brasil, antes dela ir para fora. Então, com o adiamento desses intercâmbios, às vezes aquele intercâmbio que a pessoa tinha se organizado previamente para fazer, quando daqui a pouco ela adiou, mas ela vai passar da idade, ela vai passar talvez da qualidade do nível acadêmico que ela tem que ter para isso. Então, hoje, a grande gama de opções de intercâmbios que existe, mundo afora, e que as agências em geral estão bem preparadas para isso, consegue achar alternativas para que daqui a pouco aquele estudante que tinha que viajar antes de completar 18 anos, mas agora ele já completou 18, ele vai ter que cancelar ou mudar esse intercâmbio inicial que ele tinha pensado e achar uma alternativa para ele conseguir fazer esse novo intercâmbio. Então, a criatividade das agências tem que, né, ser muito grande nessa hora, em parceria com as escolas, com as empresas no exterior, com as universidades, para buscar essas novas alternativas para que as pessoas mantenham esse sonho vivo e esse projeto de vida do intercâmbio desenhado para o futuro. Recado muito importante. Rodrigo, como é que ficou essa questão lá na imigração? Muita confusão, imagina, assim, muita gente frustrada. Como é que isso está sendo contornado? Olá, um prazer contribuir com vocês aqui no programa. Bom, há 5 anos eu pesquiso a imigração americana. No ano de 2019 eu lancei um livro, Como Trazer a Carreira Profissional aqui para os Estados Unidos, listando os vistos que o governo americano oferece para profissionais brasileiros de nível médio, técnico e até nível superior. O que eu pude perceber de grande mudança que aconteceu em 2020, sobretudo para os estudantes que de fato permanecem nos Estados Unidos, grande parte das pessoas que investem no intercâmbio, elas permanecem nos Estados Unidos por algum outro tempo, elas começam a planejar a vida. A ideia do intercâmbio é essa, né, de proporcionar uma experimentação no território americano, e eu percebi que as pessoas que já tinham investido numa estratégia de intercâmbio, que já estavam no território americano, elas tiveram que realmente ser criativas, como o Alexandre ressaltou muito bem. Aqui em Nova York, a gente passou por um processo assim, de grande fechamento do estado, né, da própria Manhattan fechou, e as pessoas tiveram que, esses estudantes que estavam aqui em intercâmbio, tiveram que passar pelo lockdown nesse período primeiro da pandemia e se reinventar ali nessas experimentações com a própria agência. O que o Alexandre falou foi muito importante, o apoio das agências, sobretudo no âmbito emocional desses profissionais, dessas pessoas, desses estudantes que estavam aventurando por aqui, foi fundamental para que a gente conseguisse passar por essa fase. Do ponto de vista imigratório, o que a gente percebeu aqui nos Estados Unidos, dentro da comunidade brasileira, de estudantes, de profissionais brasileiros que estão nesse processo imigratório, foi que foi um ano de paralisação, né? As pessoas paralisaram esse sonho, mas, por outro lado, a gente percebeu um número muito maior de brasileiros planejando mais, empreendendo mais. Então, só para vocês terem uma dimensão, no último ano, nesse ano de pandemia, os dados recentes aqui agora divulgados pelo Departamento de Economia e Negócios americano mostrou que 1/4 dos novos negócios que surgiram nos Estados Unidos foi por imigrantes, né? Então as pessoas elas decidiram realmente se reinventar para permanecer nos Estados Unidos, e teve muita gente que voltou, mas que já está planejando o retorno para cá com o intercâmbio ou continuar uma formação com outras estratégias criativas. E é legal a gente estar aqui discutindo isso, tem uma pessoa de universidade também, como a gente tem aí o Alfredo, quer dizer, 3 profissionais que estão aqui comigo, para exatamente dar essa informação para as pessoas, porque quem ainda não está nesse circuito, como é que eu entro, como é que eu me reinvento, quais são as características que eu tenho que ter para me reinventar, e, por exemplo, que a gente escolheu os Estados Unidos porque é um dos destinos mais realmente requisitados entre os brasileiros. Então vamos trazer aqui o Alfredo para a conversa. Alfredo, como é que ficou na universidade essa questão? Como é que vocês estão trabalhando isso? Ótimo. Na Ambra University nós já trabalhamos via internet. Então a Ambra, do ponto de vista metodológico, ela já era, vamos dizer assim, não foi impactada educacionalmente pela pandemia. E o que nós percebemos é que, por exemplo, conectando com o que os colegas trouxeram de dados de estudantes internacionais, 150 mil pessoas já estudavam via internet, morando no seu país de origem, nos Estados Unidos, no ano de 2017. E a gente já tinha um crescimento grande do número de pessoas que estudavam em instituições dos Estados Unidos e não mudavam para os Estados Unidos. E a gente pode chamar isso de intercâmbio?
A gente pode chamar isso de um intercâmbio do ponto de vista de conhecimento. A pessoa, obviamente, não estará fisicamente vivendo no outro país, mas ela vai receber uma educação, uma formação e uma titulação que tem a nacionalidade dos Estados Unidos. Para muitos profissionais, isso pode ser bem relevante, tanto para a pessoa que mora no Brasil, quanto para a pessoa que mora em outros países. O que a gente viu agora, nesse ano de 2020, foi que nós tivemos uma grande redução no número de estudantes de graduação nos Estados Unidos, reduziu 560 mil estudantes, mas nós tivemos um crescimento de 12% nas instituições que ofertam, principalmente cursos de pós-graduação e que são instituições primariamente via internet. Então, agora, esse número que você falou de graduação, né, mais de 500 mil matrículas, esse número de graduação é só com relação, representa somente a galera que fazia intercâmbio? Não, esse número é graduação no geral nos Estados Unidos. No geral. O intercâmbio ele tem uma parcela importante para essa redução. E nós tivemos, no caso de pós-graduação, principalmente quando a gente considera mestrados e doutorados, um crescimento de 100 mil matrículas, ou seja, muitos profissionais que já atuam, eles começaram a fazer mestrados e doutorados para tornar-se pessoas mais atraentes para o mercado de trabalho. Então nós tivemos nos Estados Unidos um decréscimo de matrículas de graduação e um acréscimo na matrículas de cursos de pós-graduação. Aqui na Ambra mesmo, nós percebemos, só de procura de brasileiro, um aumento ali de mais de 40% de pessoas que buscavam informações sobre a Ambra, compreender como podem, residindo no Brasil, estudar numa instituição dos Estados Unidos e conquistar um título americano. Então, quer dizer, houve um aumento na procura até por conta da Ambra já tratar. Eu queria que você falasse um pouquinho da Ambra, rapidamente, só o pessoal que nunca ouviu falar, o que estuda lá, como estuda, só porque é uma opção aí que a gente está apresentando para as pessoas. Por padrão, para a conquista de um título de mestre, tudo é feito via internet. As pessoas têm aulas ao vivo, semanal. Quando é algo meramente expositivo, o professor está gravado, o mestrando apresenta trabalhos usando ferramentas como ferramentas que nós estamos nos comunicando agora, tem orientação individual, um mestrando com um professor periodicamente, toda semana tem encontro, nós temos várias ferramentas tecnológicas, tudo via internet. Presencialmente a gente tem períodos de 1 semana, 2 semanas, que visam ali um networking, um momento de inserção, fazer visitas nos Estados Unidos. Entendi. E aí eu queria muita avaliação do Alexandre e do Rodrigo sobre esse novo método que veio para ficar. Né? Quer dizer, algumas escolas já tinham, a gente tinha, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o ensino à distância, e a gente discutiu muito aqui no Educação que ele é diferente do ensino online, de você pegar uma aula regular, né, e colocar ela online, é completamente diferente. E está havendo essa mudança, né, Alexandre? Quer dizer, cada vez mais as aulas vão ser online e essas possibilidades vão se apresentar em maior número para a gente. O que você acha disso? Quero ouvir a tua opinião e quero ouvir a opinião do Rodrigo também. Com certeza, né? É uma realidade que ela já vinha crescendo antes mesmo da pandemia, e com esse novo normal criado, né, a partir do ano passado, isso está cada vez mais forte, mais aceito por todas as pessoas. E no âmbito do intercâmbio, acho que foi bem colocado pelo Alfredo, né? O intercâmbio, ele não, obviamente, de repente, aquele intercâmbio 100% é aquele que você sai daqui, vai para outro país, convive com as pessoas, abraça elas, né? Conhece os lugares, as cidades, as escolas diferentes, mas não está restrito apenas a esse contato físico com as pessoas, ou presencial numa outra cidade, um outro país, né? Com o mundo virtual, existe ainda interação com professores de um outro país, né? Existe até a questão do network, que nem o Alfredo colocou, com outros alunos, né? Em sessões de grupo, de estudo e tudo mais, e a partir dessa interação, mesmo à distância e online, eu acredito que aí também é o início de muita amizade, né, que fica para toda uma vida, uma barreira que é quebrada aí mundialmente entre as pessoas e tal, para relacionamentos futuros também. Então, se de repente o ambiente online, hoje a gente está tendo que trabalhar muito só no online, né, pouco no presencial, porque não podemos sair praticamente de dentro do país. Mas se nesse momento ele leva a gente a estar nesse contato internacional à distância, não quer dizer que no futuro esse contato presencial não vai poder poder ser aberto, ser feito, tendo aberto as portas de uma maneira virtual.
Então, Sim. de uma maneira geral, o mundo virtual, acho até que ele viabiliza o intercâmbio para muito mais pessoas do que antes, onde pouco era virtual. E aí, com isso, né, com o passar do tempo, muita gente vai cada vez mais conseguir assim, aproveitar as oportunidades de educação internacional com essa porta aberta pelo mundo virtual, eu acredito. O que você acha, Rodrigo, dessa ideia, desse caminho que a gente está tomando? Que cuidados a gente tem que tomar? Você que pesquisa essa questão, né, de como as pessoas chegam aos Estados Unidos, né, como elas se desenvolvem. Quer dizer, isso também faz parte de um processo de construção. Como é que você avalia esse momento? Na verdade, esse movimento? Eu concordo plenamente com o que o Alexandre e o Alfredo falaram agora anteriormente sobre a necessidade que a gente tem de repensar, né, esse momento e de não desistir do sonho americano. Converso muito com muitos brasileiros que têm essa vontade de vir para os Estados Unidos e que muitos já empreenderam esforço de intercâmbio, de chegar aqui e de construir uma vida, uma carreira aqui. O Alfredo falou sobre a obtenção de diplomas internacionais americanos. Isso facilita muito para um profissional que está no Brasil e quer trazer a carreira profissional para cá, ou um estudante que está mirando lá na frente, residir e trabalhar legalmente aqui nos Estados Unidos. E da mesma forma, o que eu percebo é que a gente passa agora por um processo de reordenamento jurídico dentro do próprio governo americano, da estrutura que o país oferece, porque de fato, essa questão da pandemia e do online vai impactar, inclusive, nessa questão da acolhida imigratória, né? A gente não vai poder mais continuar com as mesmas estruturas que a gente tinha antes, porque a gente não vai dar conta de absorver essas demandas que estão sendo geradas a partir de agora. Então, ou seja, um estudante que está nos Estados Unidos hoje, que já estava em um programa de intercâmbio, como que ele faz? Ele retorna ao Brasil e depois ele não pode mais retornar para cá, porque a fronteira está fechada. Então, existem alguns gargalos que a nova gestão deve enfrentar nos próximos meses, mas eu realmente estou com o Alexandre. Eu acho que, com o tempo, esse ano de 2021, a gente vai conseguir pensar com criatividade. O brasileiro tem esse perfil, né? Eu queria enaltecer o perfil do brasileiro de não desistir, de continuar. Aqui em Nova York, eu conheço muita gente da comunidade brasileira que está fazendo, que continuou aqui nos Estados Unidos e que está tentando levar esse momento da melhor forma possível. Ai, que maravilha, que bom saber disso. É a coisa do não desistir mesmo, um sonho tão maravilhoso. Alexandre, o pessoal que fez esse ano, que estava na expectativa de ser presencial, as agências estão fazendo algum tipo de manobra para que essas pessoas efetivamente no futuro possam viajar e fazer algum tipo de complemento dessa formação que eles estão tendo agora? Sim, com certeza, né? Como já foi até mencionado anteriormente, em geral, foi até revisto boa parte da legislação brasileira que rege toda essa relação de consumo mesmo entre o mercado, as agências e os consumidores finais e tal, para facilitar todos esses reacertos, reorganizações desses pacotes previamente, né, organizados antes da pandemia. Então, isso ajudou muito a facilitar a comunicação das empresas com os consumidores finais, né? Seja com os estudantes, seja com os seus pais e com as suas famílias, para organizar tudo isso. Então, aí, como eu falei, caso a caso, de acordo com a idade da pessoa, com o interesse da educação que está buscando e tal, dentro da criatividade ali do brasileiro, bem levantada pelo Rodrigo, a gente vem estudando de uma maneira o mais personalizada possível, né, tentar manter esse sonho vivo, né, e redesenhado. E, de qualquer maneira, para aquelas pessoas que não têm interesse em prosseguir com esse projeto no futuro, querem eventualmente, né, encerrar o seu compromisso, seja com as agências, com as escolas, as universidades, essa legislação toda que vem sendo revista, ela facilitou muito todas essas tratativas para proteger não só as empresas do setor, assim como o cliente final também, que é o principal de toda essa conversa, né? Alfredo, como é que ficou essa questão para vocês? Quer dizer, as pessoas continuaram fazendo os cursos, você falou que existe aí, tem uma semana ou duas de aulas presenciais, né, de encontros, que eu acho que não houve, né, não houve esses encontros. Como é que vocês estão se programando aí para 2021? Porque a tendência é que, pelo menos até o meio do ano, não sei, que as coisas comecem, né, a voltar ao normal, vamos dizer assim, com muitas aspas. Mas como é que vocês estão se preparando para isso? Porque ficou uma galera com aula, então, pendente, vamos dizer assim. Ótimo. Primeiro, um esclarecimento do ponto de vista da titulação na Ambra.
tudo que é para a conquista do título de mestre dos Estados Unidos é feito obrigatoriamente via internet. O que a gente tem presencial são itens adicionais, complementares, ou seja, aquela pessoa que não quer ir para os Estados Unidos vai ter a mesma chance de ter o mesmo título de alguém que for passar 1, 2 semanas a cada semestre nos Estados Unidos. Então, são adicionais e opcionais essas semanas. Obviamente, os mestrandos que estudam conosco ficaram um pouco, vamos dizer assim, tristes de não ter tido essa oportunidade em 2020, compreenderam a situação, é um problema que afetou o mundo inteiro, e na instituição, na Ambra, nós estamos simplesmente aguardando toda a situação de pandemia ficar possível realizar eventos pequenos. Nossos cursos de mestrado eles são para turmas de 20 mestrandos, cada curso tem turmas de 20. Quais são as áreas, Alfredo? Oi? Quais são as áreas? As áreas. Ótimo, nós temos alguns mestrados, mestrado em Direito, mestrado em Resolução de Conflitos, mestrado em Compliance, mestrado na área de Administração e na área de Business, que a gente tem mestrado acadêmico e profissional. Então, em todas essas áreas, as turmas elas têm entre 10 e 20 mestrandos, e com isso o professor ele vai ter grande tempo para atender e discutir com os mestrandos ao vivo via internet. Os momentos presenciais são sempre complementares. Eu gostaria de comentar algo que o Alexandre trouxe da parte de intercâmbio via internet. O que a gente percebeu nesse ano de 2020 foi que um número maior de profissionais puderam pensar assim, poxa, eu também posso ter um título dos Estados Unidos sem ter o ônus de abandonar o meu emprego, de levar minha família inteira, porque quando a gente é mais jovem, tudo isso fica muito mais fácil. Quando eu tenho o suporte da família, tudo isso fica mais fácil, mas muitos profissionais, vamos pensar alguém que está no interior do Brasil, essa pessoa vai ter um grande desafio quando ela vai para os Estados Unidos e ela tem que levar a sua família, porque ela abandona o seu emprego, abandona o seu networking local e leva a sua família com um ônus muito grande. A internet, eu acho que ela não vai substituir esse intercâmbio presencial, mas eu penso que nesse ano de 2020 criou-se ali toda uma outra oportunidade que já existia, que um número de pessoas aproveitavam isso. Eu comentei que em 2017 já 150 mil pessoas estudavam assim nos Estados Unidos, mais de 25% dessas pessoas faziam cursos de mestrado nos Estados Unidos, e eu acredito que para profissionais adultos que têm família, essa é uma opção que tem se mostrado interessante, e a gente percebeu isso no número de brasileiros que passaram a procurar, e agora, em 2020, eles têm uma visão melhor e mais positiva da visão que tinham em 2019. E eu acho que essa informação que a gente está trazendo no Educação, também dessa possibilidade, eu estou acabando o programa, mas eu tenho mais 2 perguntas para fazer para vocês, assim, que eu acho muito importantes, mas essa informação que vocês estão trazendo que olha só, você pode estudar fora, online e na sua língua. Eu achei assim, isso demais. Acho que é algo que está aí no mercado, realmente, que a gente pouquíssimas pessoas têm acesso, e a gente traz aqui para a Educação um exemplo, né? E claro que quem está em casa vai pesquisar mais, de acordo com a sua área, com o país que quer fazer o curso, enfim. Mas é uma possibilidade que a gente está aí apresentando para vocês. Quer dizer, existem cursos sim, e na sua língua em outro país. Olha que legal para quem ainda não, né, conseguiu desenvolver, aprender uma outra língua. Agora, eu queria perguntar, por finalzinho, para o Rodrigo, quer dizer, agora, como é que está a situação neste momento, Rodrigo? O governo americano fechou a fronteira, né? Já há alguns meses, a fronteira está fechada para quem tem vistos de estudante e visto de turista. Alguns estudantes brasileiros ficaram presos no Brasil, sem conseguir retornar. Enfim, essa situação ainda deve perdurar aí pelos próximos dias, até que a nova gestão assume e a gente veja qual é o planejamento que eles estão fazendo para isso. Quer dizer, está tudo igual, não houve nenhuma... Não houve alteração. Mas um ponto que eu gostaria de ressaltar é que 2020 mostrou, de fato, para os brasileiros, sejam jovens que estão interessados em fazer o intercâmbio, sejam profissionais mais velhos, mais experientes, que querem vir para os Estados Unidos para residir, que é fundamental o planejamento, é fundamental contar com o apoio especializado de instituições sérias, não há mais espaço para aventureiros, não há mais espaço para que a gente tenha aqui na comunidade brasileira
profissionais e pessoas brasileiros que deixam o país sem um planejamento mínimo, sem o suporte mínimo necessário, que os nossos colegas aí podem falar muito melhor do que eu, porque representam instituições de amparo a essa pessoa que vai para o exterior. Então, o que eu acho que a gente tem de ganho também em 2020 é essa confirmação de que para emigrar para os Estados Unidos ou para qualquer outro país já não vai mais haver, mesmo que a gente retorne ao normal, com as aspas que você citou, não vai mais haver espaço para a gente fazer isso de forma intuitiva. A gente vai sim ter que contar com o suporte qualificado de profissionais que estejam atuando nessa área. Perfeito. E aí, para encerrar, depois também quero ver se o Alexandre quiser fazer alguma observação, mas para encerrar, eu queria que você desse uma dica. Qual é a principal dica que você pode dar, Alfredo? Porque assim, os professores aqui no Brasil sofrem desse conflito, muitos. Poxa, como é que eu vou dar uma aula online? Como é que eu faço a minha aula ficar mais atraente? Tem alguma dica que você possa dar? Já teve gente dando dica de tempo, já teve gente dando vários tipos de dica aqui. Que dica você deixaria? Você que vem vendendo um produto que é um produto online, que foi concebido online, que já está online aí. Qual é a dica que você dá para os meus professores? Ótimo. A dica seria para que os professores se organizem e consigam, dentro da instituição de ensino, estabelecer um método de ensino. Nós ensinamos muito no presencial com base no que nós fomos ensinados e pouco com base no conhecimento e no que existe de técnica metodológica. Eu penso que o ensino via internet ele precisa mais de metodologia, porque senão fica muito perdido. E uma outra coisa é que os professores precisam comunicar-se com as instituições para que eles façam o trabalho de professor. Qual é o trabalho do professor? É ter contato com o aluno, é tirar dúvidas de aluno, é participar de um processo de ensino, a aprendizagem com o aluno e fazer uma boa avaliação de aluno. Se o professor sabe o nome do aluno, tem uma quantidade de alunos adequados e tem um bom processo avaliativo, aqui nós temos uma boa instituição de ensino. O que eu costumo dizer é, assim como no presencial o professor não é responsável pela segurança física do prédio, ele não deve ser responsável para uma série de outras atividades no ensino online. O professor, por exemplo, não faz a limpeza da sala de aula, é uma atividade super importante, a limpeza da sala de aula física. Da mesma forma, nós temos que ter profissionais de editoração, de diagramação de conteúdo, toda uma equipe multidisciplinar que vai dar suporte para que o professor possa falar com o aluno, tirar a dúvida do aluno, orientar o aluno e fazer um bom processo de avaliação. E existem muitas formas de fazer isso. O que os professores têm que fazer é se organizar, falar com a instituição e escolher um caminho com base em outras experiências. Na Ambra, nós temos um método que é registrado nos Estados Unidos, que é o CAP Método, e ele usa uma série de princípios que foram de pesquisas na Europa e nos Estados Unidos, como a avaliação formativa e a prática deliberada, para garantir que a gente tem uma excelência acadêmica. E essa excelência é no contato do professor para o aluno. Sabe que aqui, e acho que em várias partes do mundo, nem sempre é assim. Acho que o ideal não existe, né? O ideal já está lá na idealização. Enfim, e aí como é que a gente, pelo que você falou, como é que a gente melhora essa situação? Dividindo tarefas e se comunicando na escola, dando um jeito, né? Os professores sempre são aqueles que dão um jeito, vamos dar um jeito e vamos nos comunicar. Eu achei interessante isso, porque às vezes na escola tem um professor que saca mais de edição, então ele pode dar um suporte nisso, né? Quer dizer, é o momento da troca, é o momento que a gente está isolado, mas que a gente precisa muito trocar com o outro, compartilhar mais do que nunca, e as ferramentas online estão aí. Você queria fazer alguma observação, Alexandre, que eu já estourei meu tempo? Eu só diria, como empresário brasileiro, né, sempre lutador, resiliente e tal, que em toda crise existe uma bela oportunidade, né? E nisso tudo que a gente falou hoje, oportunidade inclusive para os estudantes, né, com toda essa linha de estudo virtual internacional que se abriu, muito bem trazido hoje pelo Alfredo, que pode ser uma oportunidade para muito mais gente ter acesso ao intercâmbio e educação no mundo afora. E do lado, como o Rodrigo colocou, para os profissionais da área, uma bela oportunidade, porque hoje mostrou que para a pessoa fazer seu belo plano futuro no exterior, quanto melhor for o assessoramento de bons profissionais da área, melhor vai ser, né, o que ele vai conseguir encontrar e construir lá fora. Então, esse acho que seria o meu recado, é o recado que eu aprendi e trouxe, né, com todo esse ano de 2020, não só para os nossos clientes, como para toda a classe que eu estou aqui representando hoje do nosso mercado.
Tá certo, gente. Muitíssimo obrigada por vocês terem parado aí o tempinho de vocês para a gente bater esse papo, que foi super importante. Parabéns pelo trabalho, sucesso e que, enfim, vocês voltem mais vezes para contar novidades bacanas, que está todo mundo aí estudando, que as pessoas estão conseguindo ter acesso ao seu sonho. Beijo grande para vocês, até a próxima. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais, às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Momentos de paz e até lá.